Olá! O quadro hoje sobre consciências aliens eu vou trazer para vocês na prática como que essas consciências aliens atuam na manipulação da nossa mente, na manipulação das nossas percepções e do nosso entendimento de realidade. E eu trouxe para vocês aqui um exemplo perfeito. Mônica de Medeiros. Mônica de Medeiros diz trabalhar com uma entidade alien, que ela diz o nome aqui, e parece se apresentar de uma forma feminina. E nós vamos ouvir aqui o que ela está dizendo, o que essa entidade está dizendo, e eu vou dando umas pausas para fazer alguns comentários. Então vamos lá. Abduções sempre houveram, isso é verdade. Estas abduções eram feitas pelo governo oculto, não pela confederação. Mas Abduções eram feitas por um governo oculto e não pela federação. Ou seja, ela está fazendo já aqui uma divisão onde existe dois grupos distintos. E um desses grupos sempre fez abduções. Para quem não sabe, abdução é como se fosse um sequestro, tá? a partir da Segunda Guerra Mundial, quando o projeto Nova Raça Humana começou, Agora ela está explanando que em determinado momento começou um projeto chamado Novo Homem, depois da Segunda Guerra. nós passamos a atuar, também nós, abduzindo. Olha que interessante, passaram a abduzir também, a sequestrar as pessoas, mas com qual intuito? Espíritos nascidos nas décadas de 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 2000 são, por livre e espontânea vontade, convidados, aqueles que já eram Livre, espontânea vontade. Isso é mentira. provenientes de abduções ou eram abdutores em outras encarnações, ou cientistas ou grandes líderes, convidados a participar do evento Nova Raça Humana, convidados a serem voluntários para uma experiência. Olha, pessoas em destaque, em outras vidas, eram um destaque. Muito sedutor, né? Dizer, olha, você era de destaque na sociedade em outra vida, então venha, faça parte. Enche a bola da pessoa, para a pessoa se sentir especial, importante e aceitar o ofício. De quebra intensa de paradigmas, quando desde o útero materno eram projetados a partir do 4º mês de gravidez, junto com as suas mães, às vezes dentro da própria mãe, para naves, começando ali o estudo genético destes seres, os abduzidos. É super positivo, né? Muito bom, porque uma mãe grávida, que talvez não faça ideia do que seja isso que ela está relatando, e um feto em desenvolvimento, que não tem poder de escolha nenhum. E é livre, espontânea vontade, a abdução. Show! Todos voluntários. Não há uma única abdução compulsória para nós da Confederação. Por sermos nós cientistas, cabe a nós este momento em que... Cientistas. Vocês são cientistas. Aí vocês têm aval para fazer o que quiserem. Porque vocês são... É em nome da ciência, em nome do progresso científico. Misturaríamos o DNA de outras civilizações adâmicas ou não. Civilizações adâmicas ou não. Se não é uma civilização adâmica, esse ou não seria civilização o quê? Não sendo adâmica, é o quê? Eu tenho uma resposta para isso, mas vou deixar para vocês pensarem. Com o DNA dos adâmicos terrícolas, para daí extrair um DNA, genoma natural do planeta, com maior capacidade de genes ativos, liberando para vocês a paranormalidade, a mediunidade, mas sobretudo a capacidade de regeneração celular. Pera. Vocês estão então suscitando nessas pessoas que vocês abduzem a paranormalidade, a mediunidade, a capacidade psíquica, né? Show. Mas para que propósito? Para trabalhar para vocês, para serem canal de vocês, para fazerem o jogo de vocês, para atuarem como intermediários de vocês.
pela progressiva compreensão do que é a vida do mundo físico, mas sobretudo do que é a vida do mundo espiritual. Então começamos a trabalhar com vocês, hibridizando, misturando genes humanos com genes não humanos e criando Genes humanos com não humanos. Com o quê? Tipo o quê? Animais? É isso? Ou com outros de vocês? Porque quando vocês falam aqui mundo físico e espiritual, vocês estão enganando as pessoas dizendo que é algo espiritual, porque vocês são físicos. os primeiros híbridos. Os primeiros híbridos que começaram a nascer nos anos 60 ou no final dos anos 50, como esta unidade através da qual eu falo, cujo pai era abduzido porque o Olha, Mônica de Medeiros já vem sendo trabalhada para ser médium deles, intermédio, para que eles se manifestem e passem as suas manipulações. Entendi. pai dele era abduzido e porque a mãe foi levada para a nave conosco várias vezes. O seu corpo é cheio de chips, não é? Porque você tinha que ser chipada para que este corpo pudesse se desenvolver. Você tinha que ser chipada. Olha, primeiro que esse negócio de chip não existe, tá? É só uma ideia mirabolante. Não existe de fato um chip. É uma alegoria. Ver dentro de você devido ao pretérito desta família karma que vocês fazem. Não, ela não sobreviveria se o seu corpo não fosse modificado. Ai, meu Deus, você não sobreviveria. Foi pelo seu bem, mas foi pelo seu bem. Alguém já escutou isso depois de alguém te ferrar? E a pessoa dá essa justificativa, mas eu fiz isso pelo seu bem. Então, percebam, os híbridos começaram a ser colocados entre vocês no final da década de 50, mas sobretudo a partir dos anos 80 foram colocados em milhões. Milhões que hoje são pais. Olha, gente, milhões, caramba. Mas olha só, falar um negócio pra vocês. Isso não significa nada. Chipado ou não chipado, com DNA modificado ou não, nós ainda somos humanos, nós ainda estamos aqui e nós ainda temos um certo livre-arbítrio, tá? Mesmo vocês tentando forçar a gente a aceitar isso, a gente pode simplesmente dizer não, sendo híbrido ou não. De cristais, que serão pais de diamantes. A cada programa hibridizador ou a cada geração, mais genes são ativados e melhores são as possibilidades de reação do comando do espírito sobre a matéria. Sobre o comando do espírito sobre a matéria ou sobre a manipulação de vocês, para aceitar facilmente, trabalhar para vocês, aceitar as ideias de vocês, naturalizar, normalizar as ideias de vocês. O corpo é, sim, como diz a unidade, um mataborrão do espírito, e é, certeza sim. Mas o comando do espírito sobre a matéria cresce e crescerá na medida em que o espírito for mais senhor de si mesmo. Claro que vocês não podem comparar-se aos homens da Idade Média. Eles não tinham conhecimento de anatomia ou de fisiologia, concordam? Hoje, Não como nós, mas na Idade Média tinha alguns estudos muito bons sobre fisiologia, sim. ainda hoje, a sua ciência descobre muitas coisas, muitas doenças. Vocês não falam hoje sobre as moléstias raras? Elas não são raras. Elas sempre existiram, mas Prestem atenção, ela diz que as doenças raras que a gente descobriu hoje sempre existiram, mas olha o que ela vai dizer agora. agora elas são conhecidas, podem, portanto, ser diagnosticadas. E, lamentavelmente, muitas delas são criadas pela irradiação nuclear e também Muitas delas são criadas pela radiação nuclear. Então não sempre existiram. Tem uma contradição feia aí, hein? pelas medicações que vocês tomam e também serão criadas pelos suplementos que vocês usam como se fosse comida sadia, o que não são. Mas é o que a gente tá tendo pra hoje, minha filha. Vamos viver na realidade? Vamos? É o que a gente tem e acabou. E é isso. Suplementos têm efeitos colaterais, assim como remédios alopáticos têm efeitos colaterais. Compreendem que ainda há muito a descobrir? Viver causa efeitos colaterais. Os seres híbridos não ficam apenas na Terra.
Levantem as mãos as mulheres aqui que tiveram gravidezes interrompidas ou fetos que sumiram em seus úteros, que sonharam... Olha, tá sugestionando aí, tá sugestionando as pessoas a pensarem que se sofreu um aborto espontâneo ou se teve um pesadelo, porque é normal grávida ter pesadelo, achando que tá perdendo o bebê, gravidez psicológica, que o corpo acha que está gerando uma criança quando na verdade não houve nem a fecundação, gravidez química, onde há sim a fecundação, mas o embrião não se desenvolve, mas quimicamente o corpo responde como se estivesse grávida e produz até o hormônio beta-HCG, isso já aconteceu comigo, inclusive. Estavam com em naves amamentando bebês. Levantem as mãos. Há mais 4 que têm vergonha de levantar a mão. São milhões de abduzidos no mundo. Comprova isso, minha filha. Tanto o homem quanto a mulher cedem seu material genético, mas não apenas... Isso é verdade. Isso é verdade. Eles não cedem. Na verdade, é retirado deles, né? Eles entram num estado de hipnose, que é o que vocês chamam de abdução. E vocês retiram o material genético, assim como tiram também de animais, né? O material genético. Começam a vir para a nave em tenríssima idade, porque precisamos estudar o que foi. Começam a ir para a nave. Vocês criaram essa ilusão de que existe uma nave, que a pessoa está dentro da nave. A pessoa está em estado hipnótico. E aí vocês manipulam todo o cenário para ela achar que ela está dentro de uma nave. E precisamos estudar como vocês aprendem o que é que a vida tridimensional importa na formação dos seus neurotransmissores, o que muda na formação dos seus humores cerebrais e hormônios. Somente através... Uma coisa que eu acho interessante dessas entidades, elas não sabem mentir. O ser humano sabe, eles não sabem mentir. Eles acabam contando tudo mesmo que eles estão fazendo. E é exatamente isso que eles estão fazendo. Tá certo, é verdade. Este estudo é que poderíamos mexer no mapa genético, disponibilizando para estes futuros corpos uma capacidade maior de recuperação, mas também de utilização destes novos corpos físicos por espíritos que fossem mais sábios. Vocês estão produzindo um corpo físico mais resistente. Entendi. Vocês estão entendendo, né? Aonde isso vai chegar, né? Mais limpos, mais puros. Tá chamando a gente de sujo, é? A gente é pobre, mas é limpinho. Não adianta você trazer um Chico Xavier para um corpo que não é capaz de produzir os efeitos paranormais que este extraordinário espírito tem. Porque é de acordo com a natureza. Entendeu? É isso. Quando um espírito é extremamente capaz, ele prorroga a vida da célula do corpo físico. Mas ninguém quer prorrogar nada não, meu amor. A gente só quer viver no normal mesmo. Ninguém quer prolongar a vida, ninguém quer viver para sempre, ninguém quer ser Adão, que viveu 900 anos, não. Deve ser cansativo pra caralho viver tanto tempo. Alimentando-a todos os dias, todos os instantes, com a sua energia proveniente das células do perispírito. A partir da Segunda Grande Mundial Guerra que você... Células do perispírito. Vamos refletir sobre isso. Isso não faz sentido. Estiveram, nós fomos convidados a começar a trabalhar no projeto do Novo Homem. Aquela foi a palestra, agora é um outro vídeo aqui onde a mesma entidade aqui, a Alien, vai falar. Percebam que o humor tá bem diferente e aqui tem bastante animismo. Nessa, abre aspas, incorporação, fecha aspas, ou como gostam de chamar, canalização, tem muito animismo. Como foi pra você o início disso, de conviver com a gente? Um verdadeiro terror. Agora está suportável. Verdadeiro terror, agora tá suportável. Mas ninguém chamou vocês aqui. Eu, hein? Tá aqui porque quer. Mas qual foi o que
motivador para você começar a trabalhar com a gente. Preciso aprender paciência e tolerância. Que bonitinho, né? Zombando de todo mundo e todo mundo rindo, legal. Como? Como? A gente tem que trabalhar em sala de aula, paciência e tolerância para nós também. Vocês têm que trabalhar muito mais do que apenas isso. Com certeza. E vocês têm que aprender a mentir, porque vocês não sabem. Isso é uma qualidade do ser humano, tá? Que vocês nunca vão ter. Existe a interferência dos extraterrestres na energia atômica? Está no desarmamento e tal? Há, por ordem do diretriz planetária, um acordo. Ordem por diretriz planetária. É o pano de fundo que eles inventaram para dizer para as pessoas que tá tudo sobre ordem, que tá tudo muito bem regrado, que tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo ok. É só confiar neles que eles dão conta. Existe toda uma organização, tá, galera? Confia. Que se procurarem liberar armas nucleares que poderão determinar a explosão do planeta, nós deveríamos intervir. Enquanto vocês apenas se matarem, vamos apenas assistir. Olha, e são legais, né? Enquanto tá todo mundo se matando, eles param e ficam assistindo. São tão bons assim que nem para intervir nisso. Querem tanto que a gente viva não sei quantos anos, quantos séculos e sejamos eternos no nosso corpo físico, mas sentam e assistem a gente se matando e não intervém? A expansão da consciência está lenta, mas está vindo. Isso é no nível global, né? Sim. Ou só da consciência? Sim. O fato... O ET tossiu, devia estar com problema respiratório. O ET estava gripado. Que vocês convivem é que não há mais vocês dizem verniz? Verniz social. Isso. O verniz social está desgastado. Então vocês estão se mostrando mais como são. Porque a gente está trabalhando no autoconhecimento, sabe? E a gente percebe que não tem porquê mais a gente mentir pra gente mesmo. E a busca da verdade, ela é interna. Cada um tem a sua verdade subjetiva, e temos a verdade objetiva, que compreendendo ela nós conseguimos conviver em sociedade. E a gente quer, de fato, sim, ser a gente mesmo e ser respeitado nisso. O bom é bom, o não bom é não bom. Ai, que maniqueísmo bonitinho de vocês, né? Vocês não têm... Esse tipo de ser, de consciência, como eu já falei nos vídeos anteriores desse quadro, eles não têm a mesma concepção que a gente de bem e de mal. Eles não têm esse maniqueísmo que a gente desenvolveu aqui. E para eles só existe o objetivo a ser alcançado. Por isso que não tem capacidade de falar bem, mal, etc e tal, para perepondura. Não consegue nomear, a não ser que seja conveniente para eles dizer que algo é ruim para que induza as pessoas a não fazer aquilo. Parece que está sendo incentivado o pior das pessoas, não o melhor delas. Sim. Claro. Veja, como a unidade chama? Facção B. A facção B é muito eloquente, unidade. Preste atenção nisso. Ela quer convencer pelo grito. Então, todos aqueles que se afinizam com o grito estão gritando juntos. Os que são facção A também gritam, de uma outra forma, mas gritam. Mas os que não fazem parte do governo oculto silenciam. A maioria da humanidade, unidade, não é perdida. A maioria da humanidade é boa. Meu, que asneira, caralho. Que viagem de ácido, na moral. Apenas não percebe o quanto deve ser ativa. Não percebe o poder que tem. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas vamos prestar atenção agora nesse próximo discurso. Francamente, a maioria de vocês ainda come cadáveres de animais. A gente não come cadáver de animais. A gente se alimenta. Vocês tomam ômega 3 como se ele fosse ótimo.
sabem de onde vem? Aqui a gente já vai entrar na manifestação do animismo, porque a Mônica de Medeiros deve pregar isso por aí, né? De que a gente tem que ser vegetariano e etc. Aqui a gente vê bastante influência na fala da própria médium, tá? Ômega 3? Dos peixes. Então, como algo que vem da morte pode ser bom? Olha, você precisa conhecer Santa Morte, viu? Seria interessante para você entender quantas coisas boas vêm da morte. Vocês nem percebem como caem facilmente em artimanhas. Vocês caem em ilusões. Acreditam em modismos. Sim, tá na moda. Vocês não param para pensar. Vocês são tão desesperados que não meditam antes de abusar de si próprios. Tô falando que eles não sabem contar mentira. Eles não sabem. É verdade. E aí, esses seres, essas inteligências acabam se utilizando disso. Do nosso desespero, da nossa vulnerabilidade emocional, vulnerabilidade econômica, de saúde, etc. Compreendem? De suas decisões. Como vocês podem amar cachorros e gatos e comer galinhas? Animismo, isso aí é da média. Comer bois, vacas isso é da e média. outros animais. Vou continuar E fazendo vocês churrasco. se iludem com extrema facilidade. É verdade. Se iludem porque querem se iludir. Sim. E vocês sabem disso. Vocês se deixam levar demais por ilusões. Sim. E enquanto se deixarem levar por ilusões, vocês vão continuar sendo pratos fáceis para os algozes. Sim. Mas o quê? A facção A não é melhor que a facção B. Olha. A facção B é mais grotesca. Mas os objetivos são os mesmos. Olha. Entregou o jogo aqui, ó. Entregou o jogo aqui. Presta atenção. Mas os objetivos são os mesmos. Manter o planeta refém da ignorância. Manter vocês como gado de corte. Porque é isso que vocês são para ele. Já podia finalizar por aqui esse vídeo. Acha que viver no momento é mais importante do que a eternidade? Não tem qualquer amor próprio. Não, a gente não quer viver só o momento. A gente acredita sim numa eternidade, mas não uma eternidade onde a gente vai ser escravizado, não. A Quimbanda jamais fará o bem. Agora vamos para a intolerância religiosa. Banda jamais fará o bem. Ela só faz o mal. Doutora Mônica de Medeiros, quem te deu procuração para cometer intolerância religiosa e discurso de ódio com relação a uma religião que você não conhece? E mesmo se conhecesse, não poderia. Ela faz o que você paga para ela fazer. E depois você passa a ser um escravo dela. Então não caia nessa engano. A quimbanda é uma prática do caminho da mão esquerda. E aí eu pergunto para vocês já por acaso viram algum praticante do caminho da mão esquerda com esses papos de que aliens são legais, são bons, vão te trazer expansão da consciência e assim vocês vão conhecer a verdade, vão se libertar e vão deixar de ser escravos? Não. Por quê? Porque o caminho da mão esquerda, ele traz, de fato, a possibilidade de você se libertar da escravidão, do plano demiúrgico, do demiurgo e de seus arcontes, e de qualquer outra inteligência que possa vir a tentar te escravizar. Então, notoriamente, quem é da mão direita sempre vai achar o máximo essas falas como da intolerante religiosa Mônica de Medeiros. É nessa ilusão. Por quê? Porque já diz a frase, os escravos servirão. Qualquer seita que tire a vida de um animal ou machuque ou fira um animal não pode vir do bem. Não vem da luz. Vem das trevas. Ela está se referindo à ritualística onde acontece a imolação. Ela não faz ideia do que é isso.
Ela simplesmente prefere bostejar. Por quê? Porque ela já tem um público muito grande, porque ela já tem um alcance muito grande, já está se sentindo seguro o suficiente depois de falar tanta besteira e ver que cola, relaxou, se acomodou e se sente na liberdade de cometer qualquer tipo de intolerância religiosa. Profundas. Você tem que combater esse germe que ameaça crescer em seus espíritos. Porque vocês pediram essa encarnação neste momento difícil também para provarem que são. Não, o que tem que ser combatido é o seu preconceito. Pontos. E olha, acredite, vocês estão. Eu, de minha parte, não tenho qualquer receio, porque essas pessoas que estão sendo sequestradas, 90% é por livre e espontânea vontade. Não, isso tudo é um plano de manipulação. 10% são aqueles que concedem a autorização. Percebem a relevância que vocês têm que ter em pensar, em criar a luz. Sim, eu percebi e as pessoas que estão assistindo esse vídeo também estão percebendo. Justamente para não internalizar e nem propagar o seu discurso. Dentro de vocês, para que ela se reflita para fora. A Shelly Ann está dando autorização para vocês fazerem sucesso. Agora é o rapazinho aqui do Paranormal Experiência, um podcast muito grande, de muito sucesso. E se vocês entrarem lá e darem uma olhadinha por alto na playlist deles, tanto de ao vivo, de lives, né, quanto de recortes e tal, o que eles mais abordam é o tema relacionado a aliens. Por que será? Vamos ver. Olha, eu vou chorar, porque quando eu falo, é aquela coisa real. Sobre a autorização alienígena que vocês tiveram para poder fazer o Paranormal. Eu queria ver a sua visão da história. Ele falou que a partir do momento que vocês receberam a Mônica de Medeiros, tudo mudou. Como que foi isso? Cara, foi a coisa mais absurda e incrível que já aconteceu da história daquele podcast. Não consigo. Aí começou o episódio da Mônica de Medeiros. O Ale pegou o celular assim e fez assim. Tinha 3 mil pessoas. Eu converso com alguns ufólogos e com alguns satanistas e quimbandeiros que já tentaram assistir alguma coisa desse podcast e falaram que, olha, só viagem, só coisa de louco, só transtorno mental. Porque a forma que eles abordam os temas sobre mediunidade, expansão da consciência, é uma agenda muito bem programada para martelar ali na mesma tecla de manipulação, para que as pessoas aceitem que esse tipo de manifestação, que não é espiritual, manifestação alien, é muito bom, é positivo, é do bem, é da luz. Assistindo. Falei, 3 mil pessoas. O episódio terminou e tem tudo lá gravado pra quem quiser ver. Tem mais de 1.600.000 views esse episódio. O segundo tem mais de 1 milhão. Foi o que eu chorei, porque eu fui agradecer. Ela falou assim, a Shell igual o posto Shell, Y-A-N-N, Shelly Ann está dando autorização pra vocês fazerem sucesso. Na hora aquilo não significou nada pra mim. Falei, mais uma pessoa falando alguma coisa espiritual que eu não entendo nada. Só que aí eu fui consultar outros médiums, como eu sempre faço. Eu nunca fico em uma fonte, porque senão a Mônica de Medeiros é a maior médium de ufologia que a gente tem vivo disparado. Médium de ufologia. Bom, existe uma grande discrepância entre ufologia e espiritualidade. Espiritualidade não tem absolutamente nada a ver com ufologia. Ufologia eu já expliquei para vocês, tanto em vídeos aqui, quanto em podcasts, quanto em lives, em outros canais, que ufologia não é espiritualidade. Procurem aí que vocês vão achar. Eu fui descobrir isso no programa, porque eu não conhecia ela.
E aí essa médium veio em projeção e falou assim: Guru, tem uma coroa assim incrível que você não vai conseguir enxergar, tá blindando vocês entre o astral e a terra. Nada entra lá se a Shelia não permitir. Ela virou uma guardiã. Finalizando aqui, acabou o vídeo. Aí ele tá dizendo, então, que essa entidade alien que trabalha com a Mônica de Medeiros se tornou uma guardiã do podcast. Óbvio, faz todo sentido, porque lá só vai gente que fala a mesma coisa que a Mônica de Medeiros. E aqui nós estamos considerando que existe consciências aliens, entidades aliens, e que a gente está vendo que eles manipulam tudo ao favor deles para disseminar a manipulação mental das pessoas. E, de fato, o meio de comunicação é importantíssimo para que eles disseminem isso, né? Então, eu acho que eu não preciso falar mais nada sobre. E esse foi o meu react sobre as coisas que a Mônica de Medeiros tem trazido. Olha que eu só peguei algumas coisinhas aqui, não peguei tudo porque eu não tive paciência. E o próximo será Janval Elan.